Vamos imaginar, eu tenho muito dinheiro. Sim. E não quero que esse dinheiro esteja parado, não é? Porque o dinheiro não se deve deixar de dormir. Dizem, não sei. Dizem. E, portanto, eu recorro a pessoas como tu, para que ponham esse dinheiro a render, é isso? E vocês vão ver onde é que esse dinheiro pode render mais, é isso? Sim, portanto, os fundos de investimento juntam dinheiro de várias pessoas, como tu ou outros que tenham capacidade para investir no fundo, e depois pegam nessa quantia de dinheiro e procuram empresas onde possa fazer investimentos, empresas que sabem vão crescer em termos de valor ao longo dos anos, e é aí que depois tens os retornos, não é? O fundo Pedro, depois tem ganhos e devolve às pessoas que meteram dinheiro no fundo. Quando falamos de alguém que tem muito dinheiro, quanto é isso? Ou seja, a partir de que dinheiro eu posso investir num fundo de investimento? Portanto, há vários níveis de investidores, até não precisas ter um fundo para investir, não é? Há pessoas, os chamados investidores anjo. Mas se eu tiver 100 mil euros... Se tiveres 100 mil euros, Já já é podes investir em muitas empresas. Ok. Investes numa fase inicial das empresas. Para umas empresas 100 mil é muito, para outras não é nada. Mas não o que eu acho que a Ana quer saber é, abaixo de que valor é que um gestor de um fundo de investimento se ri na cara dessa pessoa? Mais uma vez, isso depende. Tu tens fundos que têm 1 bilhão ou mais em gestão e há outros que têm 10 milhões. Portanto, depende muito. Ok. E, de novo, para meteres o dinheiro no fundo, cada fundo tem as suas regras. Há fundos que aceitam 10 mil euros de uma pessoa para investir e há outros que pedem 100 mil ou 1 milhão. Portanto, depende da dimensão do fundo. Há vários Muito graus bem. de rico, mas falavas aí dos business angels, penso eu. Sim. É uma expressão que nós já ouvimos, mas que não sabemos ao certo o que é. Os investidores anjos, não é? Sim. São pessoas que investem numa fase ainda muito inicial da empresa e por isso é que se usa esta expressão anjo, que é quase que o anjo da guarda, e tipicamente investem em quantias geralmente pequenas, nas dezenas de milhares, vamos dizer, e que investem numa fase em que a pessoa ainda se calhar só tem uma ideia ou tem um protótipo que ainda está por provar e, portanto, ainda está a dar os primeiros passos. E depois desse investidor anjo é que vêm estes fundos de investimento que temos estado a falar, que já é um investidor mais E institucional. tu fazes a mediação dessas pessoas que têm dinheiro com o sítio onde vai ser aplicado. Exatamente. Quer dizer, não é mediação, desculpa. As pessoas que metem dinheiro nos fundos de investimento geralmente não têm interação direta com as empresas em que se investe. Em alguns casos sim, porque têm esse interesse estratégico, mas geralmente são pessoas que investem reconhecendo que os gestores do fundo é que sabem escolher as empresas, é que sabem escolher as equipas e a relação entre as startups é entre os startups e os gestores do fundo. Mas a tua relação é provavelmente com uma instituição financeira e não com esse cliente diretamente, certo? Depende. Na maioria dos casos, os investidores nos fundos são indivíduos ou grupos de famílias ou investidores empresariais, mas não são bancos. Podem ser, mas porque muitas vezes há aquelas carteiras, não é, que têm vários títulos, não é? Sim, verdade. Portanto, há depois uma classe de investidores como fundos de pensão e outros fundos associados a instituições financeiras como gestores de riqueza, que podem eles próprios investir esse dinheiro dentro de fundos de investimento. Verdade. Nós ouvimos falar muito de fundos de investimento quando o BES foi ao fundo, não é? Nessa altura ficámos um bocadinho mais familiarizados com estes termos, mas no mau sentido. A questão é maior a responsabilidade de estar a gerir dinheiro de outras pessoas ou até preferes assim? Sem dúvida. Portanto, eu também agora parei de ser investidor anjo, porque enquanto gestor de um fundo tenho conflitos de interesse e não posso fazer investimentos anjo, mas antes disso investi o meu dinheiro e, portanto, acho que não há nada melhor que tu aprenderes com o teu dinheiro antes de investir os dos outros. Mas eu acho que é mais responsável, é maior responsabilidade investir o dinheiro dos outros. Eu preocupo-me, se calhar, 10 vezes mais antes de fazer um investimento, sabendo que o dinheiro não é meu e, portanto, se eu perder, vou ter que explicar porque é que desapareceu, não é? Já te aconteceu? Neste fundo que nós fizemos ainda, que neste fundo é relativamente recente, é um fundo de investimento português, ainda não há empresas que tenham morrido ou que tenha havido um write-off, enquanto investidor anjo, sem dúvida, tive algumas empresas que não deram em nada e tive outras que deram bastante. Portanto, Era essa a pergunta que eu te fazia, porque estamos aqui a falar de investidor anjo, nessa ideia quase de um apadrinhamento, não é? De uma coisa que ainda está numa fase muito inicial, mas nessas fases ainda não conseguimos perceber ou prever qual vai ser o caminho que essa empresa vai tomar e às vezes não corre assim tão bem, não é? Verdade. Como é que tu, e andas aqui muito a farejar no fundo o que é que pode ou não correr bem, como é que, da tua experiência, o que é que já te leva a saber que uma coisa pode ou não ser uma ótima ideia? Ou então quais são aqueles indicadores que te fazem logo, eles estão a cometer este erro, isto não vai correr bem? Sim. Depende muito da fase em que tu investes. Se fores um investidor anjo ou um fundo de investimento que investe muito no início, estás preocupado em perceber a capacidade da equipa propriamente dita e o mercado em que eles vão trabalhar. Geralmente a solução que eles têm é uma coisa que tu sabes que vai evoluir
e o que eles têm pode parecer palerma e não valer a pena investir, mas tu estás a investir de facto é na pessoa ou na equipa e no mercado. Por exemplo, Airbnb. Há vários investidores internacionais que gozam com eles próprios de ter passado a oportunidade de investir no Airbnb, porque para eles parecia patético que alguém fosse dormir no sofá de outra pessoa, não é? Pois. Mas investiram porque sabiam que havia um problema de alojamento, sabiam que aquela equipa tinha a energia e as capacidades para o fazer ou para atacar para resolver esse problema e investiram e ganharam. E agora estou riquíssimo. Qual é o teu Airbnb? Muito rico. Qual é o teu Airbnb? Aquela ideia de que te orgulhas de ter olhado e pensado, ok, sim senhor. Investi numa empresa que ainda não é o Airbnb, mas que tem uma tecnologia que permite ligar aparelhos que estão na internet das coisas, Internet of Things, não é? E que pode ser usada em muitos contextos, mas em particular pode ser usada para criar redes de internet onde elas não existem e permitir, por exemplo, em países ou em regiões emergentes, dar acesso à internet a pessoas que não tenham e depois em cima disso conseguires fazer toda uma série de serviços financeiros e outros com base nessa tecnologia. Okay. Chama-se Mesh Network e a empresa chama-se Hype Labs. Entretanto, está a ser rebranded. Olha, e boa sorte. Invistam aí, invistam. Como é o dia de alguém como tu aqui na Web Summit? O que é que vens aqui fazer? Olha, o dia dos investidores também depende um bocadinho da senioridade dos investidores aqui. Há muitos investidores que vêm cá essencialmente para construir relações com outros investidores e aí passa-se muito tempo na parte do fórum, que é uma parte que está... É uma parte privada para os investidores, para os oradores. Há outros investidores que de facto passam algum tempo aqui nos stands principais a falar com alguns founders, mas a maioria do tempo ou estás em reuniões já pré-marcadas ou estás a encontrar outras pessoas da tua rede para construir mais uma rede com investimento. E olha, não há muita, tenho ideia que neste mundo não há assim muitas formalidades, não há assim muitos Doutores, roupa, não é? roupa. Sim, ou seja, Não há. toda a gente sabe o que é que vem, porque é que está aqui e o que é que quer. Portanto, Verdade, vão logo verdade. direto ao assunto, dá-me ideia, não é? Não há, doutor e tal, aquela coisa, vou-lhe aqui pagar um almocinho. Sem dúvida. Não sem é? dúvida. Vocês Olha, vão começar assim- pela roupa, porque Sim, nós descontraído. vem uma pessoa de um fundo de investimento, veio de fato. Sim, olha, eu tenho o dinheiro, você tem a ideia, vamos lá, vamos direto ao assunto, não é? Devia ter vindo de fato eu hoje. Não está, o Pedro não está, não, super não, casual. Por acaso venho com a roupa estereotípica do investidor de Que é o quê? Silicon Valley, que é um veste com calças de ganga. É um colete, Pois, exato. mas foi, É meio não Steve me Jobs, visto mas geralmente mais assim, na mas moda. vesti-me só para vocês, que é para vocês terem que gozar comigo.